Estamos aqui na 14ª Mostra de Cinema de Tiradentes com dois ex-alunos de cinema do Centro Universitário Uno, Gabriel Martins e Marílio Martins, e eles vão falar pra gente um pouco sobre o filme deles que vai ser exibido aqui, Contagem. Gabriel, sabemos que o filme foi um trabalho de conclusão de curso. Como foi o processo de concepção de argumento deste filme? Bom, esse roteiro, eu escrevi ele já tem um bom tempo, assim, tem anos, assim, deve ter mais de 3, 4 anos. E quando eu e Maurílio a gente estudou junto, quando a gente foi fazer o nosso projeto de conclusão, a gente optou por fazer um filme, né? E a gente decidiu desenterrar esse roteiro, assim, que era um roteiro que estava guardado, porque a gente viu que a partir daí a gente conseguiria fazer um filme que tinha a ver com o lugar que a gente mora e respondia a umas inquietações que a gente estava no momento e que a gente gostaria de expressar através do filme. Aí foi um pouco disso, era um roteiro mais antigo que eu escrevi quando eu estava no colégio, e aí ele estava guardado e a gente reviveu ele, mexeu algumas coisas para poder fazer o filme, aí virou Contagem. A escolha do Contagem foi por vocês morarem lá? Por que da escolha dessa cidade? Nós dois moramos lá em Contagem, a gente mora em bairros próximos, praticamente do lado. E de certa forma o filme foi gravado todo lá, a história foi escrita como se estivesse passando lá. E tem uma relação meio afetiva mesmo nossa, assim, de colocar o nome da cidade, de certa forma, como um pensamento sobre o que é esse espaço pra gente, assim. Maurílio, o filme já passou por Brasília e está agora em Tiradentes. Qual o próximo percurso do filme? Ele, além de Brasília, ele passou em Vitória também, no Vitória Cine Vídeo, e passou na Mostra BH. Ele já está selecionado agora para o Festival do Júri Popular, que é um festival que acontece em 22 cidades brasileiras simultaneamente, em praticamente quase todos os estados. E foi selecionado também para o 3º Hollywood Brazilian Film Festival em Los Angeles, e vai passar agora em março. A gente sabe que no Brasil tem uma grande dificuldade de distribuição e exibição desses filmes nacionais. Eu queria que vocês falassem um pouco a percepção que vocês veem sobre isso, o que vocês pensam. Gabriel. Eu acho que essa é uma discussão que ela é muito complexa, assim, para ser colocada dentro de uma resposta só, mas o que eu penso é que talvez não se esteja direcionando muito bem os recursos e a mão de obra, a força necessária para que a gente tenha um mercado de cinema justo e que consiga exibir todos os filmes que são produzidos, né? Isso é bastante visível e eu acho que é preciso tanto lutar por espaços, assim, só que isso obviamente envolve uma questão política muito grande e pensar espaços alternativos também, que seja a própria internet, que seja outros lugares que não necessariamente essa sala que a gente está acostumado a ver, só que é um processo muito complicado, um processo muito longo que tem que ser muito bem pensado, né? É evidente que existe um problema, só que as soluções, pensar essas soluções e pensar atitudes a partir disso é uma questão muito complexa, mas que eu acho que é um momento de colocar a mão na massa mesmo para passar um pouco da questão conceitual e do pensamento e partir um pouco mais para a prática, né? E você, Maurílio, concorda com o que ele disse? Tem mais alguma coisa a acrescentar sobre esse tema tão polêmico? Na verdade, essa talvez seja a discussão mais antiga no Brasil, desde que o cinema começa no Brasil, essa discussão de espaço de exibição e o limite desse espaço. Agora a gente tem a cota de tela, que os cinemas todos são obrigados a exibir filmes brasileiros durante um determinado número de dias. Isso funciona até uma certa parte, mas você tem os blockbusters, o próprio Tropa de Elite, que está passando agora ao lado aqui. Os cinemas passando esse filme, eles cumprem essa cota e aí o restante desaparece. São produzidos hoje mais de 100 filmes de longa-metragem por ano e creio que nem 30 deva chegar aos cinemas, e desses 30, 5, 6 tem carreiras mesmo, assim, de mais de 1 milhão de espectadores. Então, assim, é um problema grave. Eu creio que tem que ser feito algo urgentemente, seja construindo cinemas na periferia, seja barateando o ingresso nas salas. Isso tem que ser feito urgente, acho que não tem outra solução.
E infelizmente assim, é uma cultura de shopping, cultura de entretenimento. Eu penso que uma das soluções seja exatamente criar um cinema que subverta isso, um cinema que exiba filmes nacionais a baixo custo e que possa atrair esse público. E vocês têm outro filme em pensamento? Já estão produzindo algum além do Contagem? A gente tem uma produtora, somos nós dois, mais um terceiro sócio nosso que chama o André, né? Que ele dirigiu um filme que passou em Tiradentes ano passado, chama Fantasmas. E a gente produziu algumas coisas nos últimos anos que a gente tá agora que os filmes estão se concluindo. Então a gente tá finalizando um curta que a gente ganhou um edital para fazer, que ele chama Dona Sônia Pediu uma Arma para Seu Vizinho Alcides. A gente fez basicamente na mesma linha um pouco do Contagem, a gente filmou lá no bairro também, e a gente fez um documentário com o Sorin, ex-jogador do Cruzeiro, né? A gente acompanhou ele no último jogo da carreira dele, né? O jogo de despedida que ele fez. Aí é um documentário que eu e Maurílio dirigimos juntos. E é isso, a gente está agora finalizando esses dois filmes e pensando talvez esse ano, né, estamos escrevendo um projeto ainda de um longa-metragem que a gente está querendo dirigir junto também. O Maurílio está escrevendo o argumento e que talvez seja o próximo projeto grande assim, que a gente vai entrar, né.